Olá, povo de Deus, graça, paz do Senhor Jesus, amém. Hoje, com a ajuda do pastor Ed Renner, nós vamos falar sobre o grande eu sou e os pequenos eus. O livro de Gênesis, capítulo 2, versículos 15 a 17, fala conosco da seguinte forma: E tomou o Senhor Deus o homem e o pôs no jardim do Éden para o lavrar e o guardar. E ordenou o Senhor Deus aos homens, dizendo: De toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore da ciência, do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Bom, nesse tempo, Adão, o primeiro homem, era santo, livre do pecado e vivendo em perfeita comunhão com Deus. Era o primor da criação de Deus e foi-lhe dada a responsabilidade de trabalhar sobre as diretrizes de Deus no cuidado da sua criação. Esse relacionamento harmônico entre Deus e a raça humana afindou por causa da desobediência de Adão e Eva. Isaías 43 fala isso, Gênesis 3 fala sobre isso e Romanos 5. Desde o marco inicial da história, a raça humana tem estado vinculada a Deus mediante a fé na sua palavra e a obediência à mesma, como a verdade absoluta. Primeiro, a vida por meio da fé e obediência foi o princípio regedor da comunhão que Adão tinha com Deus no Éden. Adão foi advertido de que morreria se transgredisse a vontade de Deus e comesse da árvore da ciência do bem e do mal. Este risco de morte tinha de ser aceito por fé, tendo por base aquilo que Deus dissera, posto que Adão ainda não tinha presenciado a morte humana. Segundo, o mandamento de Deus a Adão foi um teste moral. Este mandamento significou para Adão uma escolha consciente e deliberada de crer e obedecer, ou de descrer e desobedecer à vontade do seu Criador. Enquanto Adão cresce na palavra de Deus e a obedecesse, viveria para sempre e em maravilhosa comunhão com Deus. E se pecasse e desobedecesse, colheria a ruína moral e a ceifa da morte. O grande pecado do ser humano é seu desejo de ser igual a Deus, ter nas mãos a prerrogativa de impor sua vontade sobre todas as outras vontades, fazer de si mesmo a medida de todas as coisas, ocupar o centro do universo de modo que tudo concorra para o seu prazer, para o seu conforto e comodidade. Afirmar o seu pequeno eu contra todos os outros eus, inclusive o grande eu sou. O fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal era bonito de se ver, agradável ao paladar e suficiente para dar entendimento. Mas a razão por que Adão e Eva comeram o fruto proibido foi outra. A convicção de aquele fruto faria com que se tornassem iguais a Deus, conhecedores do bem e do mal, e, portanto, capazes de tomar nas mãos a responsabilidade de dizer o certo e o errado, o bem e o mal. Em outras palavras, vislumbraram a possibilidade de não dependerem de Deus para definir seu jeito de ser e viver. Acreditaram que conseguiriam fazer leis mais justas e adequadas do que as leis de Deus. Imaginaram que poderiam mudar os padrões da criação, fazendo com que todas as realidades se curvassem aos seus interesses e conveniências. Sonharam com o império do pequeno eu e então morreram. Morreram porque foram expulsos do paraíso, isto é, seu relacionamento com Deus, a fonte da vida, foi rompido. Morreram quando saíram de Deus, e Deus não poderia ter evitado, não poderia manter em si mesmo incontáveis pequenos eus egocêntricos. Deus não poderia permitir um universo funcionando para satisfazer aos caprichos de incontáveis pequenos eus. Um universo assim seria o caos, exatamente o que vivemos hoje. Por essa razão, entregou o ser humano às consequências de sua prepotência, na esperança de que sua saudade do paraíso fosse suficiente para que compreendesse a necessidade da morte de seu pequeno eu, de modo que entregasse a vida novamente aos cuidados do grande eu sou. Vamos entregar nossas vidas e nossos cuidados ao grande eu sou. Vamos jogar por terra todos os nossos eus e aceitar
a vontade do grande eu sou na nossa vida. Pedir a Ele discernimento, conhecimento, sabedoria, para podermos entender a vontade do grande eu sou nas nossas vidas. Vamos orar. Soberano Deus, Santo e Eterno Pai, mais uma vez, Senhor, estamos aqui diante da Tua presença, aprendendo mais um pouco das Tuas leis, dos Teus mandamentos. Pai, perdoa nossas fraquezas, perdoa as nossas friezas espirituais, perdoa-nos, ó Pai amado, Pai querido. Deus, em nome do Senhor Jesus, preenche o vazio que existe dentro de nossos corações, Senhor. Visita-nos nessa manhã, ó Pai amado, Pai querido. Pai de amor, ensina-nos a orar. Venha ao teu reino, ou traz o paraíso de volta, Pai, pois acolhemos tua vontade na terra como no céu. Que possamos render a vontade do pequeno eu à vontade do grande eu sou. É o que eu te peço em nome do Senhor Jesus. Amém e amém.